E nessa série de vídeos, pessoal, a gente vai transformar o nosso Postgres em um banco de dados do tipo vetor. E mais para frente a gente também vai trazer algumas funcionalidades de inteligência artificial para dentro do Postgres. E acredite, sim, isso é possível, a gente vai estender as funcionalidades nativas do Postgres. Então, pessoal, já deixei aqui na tela para a gente ir direto ao ponto e ser bem objetivo, que a gente vai separar esses vídeos em três vídeos, basicamente. Vai ser uma série que a gente vai fazer trabalhando em cima do Postgres e passo a passo, desde entender o que é um banco de dados do tipo vetor, o que é um vetor, o que é um embedding, montar a nossa imagem, então a gente vai buildar ali a nossa imagem Docker para utilizar ela, instalar as extensões corretas ali dentro, e no vídeo 2 a gente vai utilizar esse banco de dados do tipo vetor, junto com algumas extensões ali que nos permitem utilizar, LLMs direto do SQL. Fica comigo que isso é bem legal, eu não tinha visto isso ainda. E lá no final, no vídeo 3 a gente vai fazer um processo, e aí deixa eu mostrar aqui para vocês, né, porque vocês não vão conseguir ler, o processo de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que é dar contexto, né, para o LLM, para nossa inteligência artificial, com base em alguma informação. E o melhor, pessoal, é que tudo isso, só reforçando, a gente vai fazer com o Postgres, tá? Então a gente vai usar SQL para fazer um select lá na OpenAI, é uma opção, ou também com o Olama, que é uma opção open source para a gente rodar modelos de LLM localmente na nossa máquina, sem ter que pagar necessariamente para utilizar a API da OpenAI. Então, particularmente, eu gosto muito desses modelos que a gente consegue executar localmente. Sim, exige uma maquinazinha um pouquinho melhor, mas, mesmo que a máquina não seja tão boa, nos permite testar e brincar com isso, sem ter um custo já atrelado, a isso, ok? Então, pessoal, resumão do que a gente vai fazer e do que vai ser essa série de vídeos. Vou dar um foco aqui em cima, para a gente olhar com um pouquinho mais de detalhes. Então, eu já falei, a gente vai utilizar o Postgres e instalar algumas extensões. Quais extensões? Vão ser basicamente três que a gente precisa utilizar. O PG Vector, que vai nos fornecer um tipo de dados lá dentro do Postgres, que vai ser um vetor que a gente vai utilizar. Não se preocupa, a gente já viu o que é isso. Uma outra extensão, que é o Python ali no meio, né? O nome não tá ali à toa. A gente vai instalar meio que a linguagem Python dentro do banco de dados. Mas, de novo, não se preocupem, a gente não vai programar em Python aqui. A gente vai usar SQL para fazer as nossas chamadas nas nossas APIs de inteligência artificial. E, por último, a extensão nova, recente, que saiu, que é a PG AI. Ela que vai ser essa cola, né? Ela que vai ser esse interpretador, vou chamar assim, que é pegar o nosso select com os nossos dados que já estão dentro do nosso banco e chamar por trás dos panos um modelo. Então, é basicamente isso, beleza? E aí, pessoal, para a gente dar sequência aqui, o que acontece? A gente vai trabalhar com modelos de LLM e hoje, basicamente, a gente tem aí várias, vou dizer assim, empresas que fornecem modelos muito bons, além da própria OpenAI, Ollama. Então a gente tem um Cloud também, por exemplo, que é um outro modelo muito bom. A gente tem o Maritaka, por exemplo, que é um modelo brazuca aqui, que performa muito bem com português. Mas nessa série de vídeos, para evitar qualquer custo possível, e por isso que eu botei ali o símbolozinho, né, das doletas na OpenAI, eu vou utilizar o Ollama. Se você não tem o Ollama ainda, não se preocupa, pesquisa aqui no canal que a gente tem um vídeo mostrando como que instala o Ollama e como que a gente faz o deploy ali dos modelos. E a gente vai usar dois modelos basicamente. Um modelo que é para fazer o embedding, entenda como um modelo específico para a gente gerar o vetor. E esse processo, pessoal, de criar ali o vetor, parece uma coisa muito complexa, por trás dos panos mas a gente vai abstrair um pouco aqui dessa complexidade e focar mais na utilização desses vetores do que necessariamente no como ela funciona por trás dos panos. E por que a gente vai transformar nossos textos, que a gente vai trabalhar aqui em números, né, e em vetores, é para comparar similaridade. Então pensa que a gente vai desenvolver aqui, isso hoje, tá, dentro aqui do PG Vector, um modo de poder comparar o quão próximos alguns textos estão
através de comparação, através de cálculos matemáticos. Parece meio maluco, mas vai fazer sentido, confia. E, como modelo de LLM, a gente vai usar o Llama 3, que é um modelo da Meta, é um modelo mais recente, modelo de 8 bilhões aqui que eu vou utilizar de parâmetros, então ele é um pouquinho menor, mas ele vai performar muito bem. Fechou? Então é isso que a gente vai fazer ao longo desses 3 vídeos, pessoal. Agora, a gente precisa começar de algum lugar. E para começar, a gente vai focar nesse vídeo em aprender embeddings, o que que é, para que que serve, e também a extensão pgvector, como que a gente vai instalar ela e como que a gente vai utilizar e para que serve, como funciona. Então, esse é o nosso vídeo. A gente vai preparar uma imagem, então a gente vai criar o nosso Dockerfile aqui na sequência, a gente vai aprender um pouquinho de embeddings, pgvector e mão na massa. Fechou? Então, pessoal, agora, primeiro passo. Antes de a gente já botar a mão na massa no código, a gente precisa entender por que que eu preciso de um banco do tipo vetor, se é que eu realmente preciso, e por que que tá tão em alta, né, esse termo banco vetor, vector databases, banco vetorial, e todo banco de dados hoje basicamente dá suporte de algum modo a vetores. Então, bora lá descobrir por quê. Então, primeira coisa, pessoal, um dos principais usos, e não é o principal uso, mas é um dos principais, é para fazer busca semântica. Como assim busca semântica, né? O que que significa isso? Aqui acho que um bom exemplo é quando a gente vê a palavra Apple. Quando eu faço uma pesquisa sobre a Apple, e aí? O que será que eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando sobre a fruta, maçã, ou eu estou pesquisando pela empresa Apple, né? A famosa empresa aí dos iPhones, MacBooks, iPads e afins. Como que a gente diferencia uma coisa da outra? É justamente, pessoal, através de contexto, não só da palavra, mas de outras informações que estão ali naquela frase e que trazem um pouco de contexto. Então, se eu falo a Apple é uma empresa que fabrica tal, tal, tal coisa, eu já sei que eu estou falando da empresa. Agora, se eu me refiro a uma maçã como, sei lá, a maçã, por exemplo, caiu da árvore, alguma coisa do tipo, é um outro contexto totalmente diferente. Então, a busca semântica, ela busca isso. Ela busca fazer com que a gente consiga extrair não só, e pesquisar, né, não só a palavra, mas pesquisar pelo contexto que a palavra está inserida, para justamente diferenciar esses casos. E quando a gente buscar pela maçã empresa, a gente ter ali documentos que falem sobre isso. E boa parte, eu vou dizer assim, até do que é o Google, né, a pesquisa ali mais clássica que a gente conhece, aplica isso. Então, não necessariamente aqui é alguma coisa nova, mas é um processo que agora, dentro desse boom que está acontecendo de LLM, inteligência artificial, a gente vai utilizar muito essa busca semântica, essa busca por similaridade, para buscar, às vezes, documentos na nossa base de dados, jogar esses documentos que fazem sentido com a pergunta que eu estou fazendo para dentro do nosso prompt, para dentro do nosso contexto, para dentro da nossa chamada da OpenAI, ou Llama e assim por diante. Então, é um jeito de a gente buscar dados não estruturados. Então, a gente pesquisa em texto, pesquisa também imagens, áudio, a gente vai ver na sequência, e vai passar essa informação lá para dentro do nosso prompt, do nosso modelo de linguagem, para ele responder com base na documentação da nossa empresa, com base nos procedimentos internos, com base em informações, pessoal, que a gente sabe que são corretas e relevantes. Porque modelos de LLM, quando a gente utiliza eles simplesmente como eles foram treinados, eles são genéricos. Então, eles não têm o contexto da nossa empresa, do nosso processo. Através do RAG, que é um processinho que a gente vai ver lá no nosso vídeo 3, a gente consegue dar informações internas da nossa empresa, organização, sei lá, da nossa automação, para o LLM trabalhar. Beleza? Então, principal, pessoal, por que que a gente precisa de um banco de dados do tipo vetor? Para facilitar buscas. Buscas de que tipo? Buscas que tenham ali um sentido semântico, eu vou dizer aqui, né? Mas que nos permita buscar pedaços de informações que são relevantes para a pergunta que geralmente a gente faz para esses modelos.
Beleza, Matheus, mas vamos lá, pesquisa por similaridade, mas como que isso se conecta com vetores? E aí, pessoal, primeira perguntinha. O que é um vetor? Bem aqui no meio da tela. Pessoal, o vetor, eu vou simplificar aqui e já vou traduzir para a nossa linguagem ali de desenvolvedor, de certo modo. É um array de números. Já vou dar o significado, mas é simplesmente isso, não tem nada de muito complexo aqui. A gente vai ter um array com diversos números. Nesse caso aqui a gente vê, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente fala de um banco de dados do tipo vetor, é um banco de dados que vai poder armazenar esse vetor lá dentro e fazer algumas pesquisas por similaridade. Opa, já estou falando aqui de termos que vão se conectar com o que eu falei ali em cima. Então, pessoal, vetor é simplesmente, vou simplificar aqui ao extremo, uma lista com números ali dentro, tá? Não tem muito segredo aqui. Beleza, Matheus, mas o que que são os vector embeddings, né? Esse termo bonito aqui, e esse termo que vocês vão ver constantemente, eu vou dizer assim, dentro desse mundo de NLP, desse mundo também de LLMs. O embedding, pessoal, ele é basicamente um vetor, como a gente viu ali em cima, por isso que é um vector embedding, só que ele tenta buscar, e aí eu vou ler aqui o que está escrito, depois a gente conversa em cima. Ele é uma representação numérica de dados que captura relações semânticas e similaridade. Ele possibilita a realização de operações matemáticas e comparações nos dados para diversas tarefas, análise de texto e sistemas de recomendação. Traduzindo, a gente consegue pegar textos, imagens, áudios, passar por um modelo de embedding, gerar um vetor. Esse vetor, pessoal, para quem já cursou alguma vez, por exemplo, geometria analítica e álgebra linear, se não me engano é isso, a gente trabalha lá com operações entre vetores. Então pensa assim, se eu tenho uma lista de números e esses números significam alguma coisa, pessoal, se é número a gente consegue calcular. Então o que a gente faz é, pega a pergunta do usuário, calcula o vetor. Pesquisa na minha base de dados os vetores mais próximos a esse meu texto que eu estou comparando. E ele vai dizer o quão próximo ou quão distante está o dado lá no meu banco de dados da pergunta que eu estou fazendo. Então, olha só que legal. Vou baixar aqui um pouquinho. Embeddings, pessoal. Comentei e bora revisar aqui. Então, o que, que é o embedding ali? A gente vai utilizar um modelo. E aí, quando eu digo modelo, a gente vai fazer o deploy aqui no Olama, de um, de um pedacinho, vou dizer assim, ali de software, né? Um modelo de embedding, que ele vai o quê? Receber diversos tipos de informações. Eu vou utilizar um modelo de texto, que é o mais comum, mas a gente também pode fazer isso para imagem, áudio e outros tipos de dados também. Então pensa que eu pego o meu texto, eu passo por esse meu modelo de embedding e ele gera o vetor para a gente lá no final. Legal. Mas quero entender um pouquinho mais, Matheus. Tu falou aí que é um vetor de similaridade, de contexto. Mas e aí? Tentei trazer aqui um exemplo, pessoal, mais didático para a gente entender. E deixa eu jogar para cima, porque se ele ficar na minha frente aqui, ele não vai ajudar muito vocês. Nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com uma imagem, tá? Então pensa o seguinte: eu tenho 3 fotos ali: gato, gato, cachorro. Eu vou passar essa minha imagem por um modelo de embedding, um modelo especificado para gerar esse vector embedding aqui, tá? E aí ele vai gerar ali a nossa listinha de números. Mas, obviamente, não são números aleatórios, pessoal. São números que têm um sentido, eles têm um significado. Então, vamos supor que a primeira posição, ela vai atribuir ali valores que representem o tipo da orelha, por exemplo, do meu animal que eu estou passando por esse modelo. No outro, o tipo de pelo, o formato dos olhos, o próprio tamanho que eu estou passando por ali. Então, essa esse vetor que a gente tem, pessoal, essas posições que a gente tem ali dentro, elas têm um significado, tá? E esses valores, como a gente pode ver aqui, eles vão ter uma variação ali, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Então,
é como se a gente tivesse ali, um vetor e ele tivesse diversas dimensões, e conforme a informação que a gente joga para dentro, ele vai classificar isso para meio que botar esse objeto, né, em algum lugar e a gente poder comparar por similaridade. Então pensa assim, como que matematicamente eu comparo que um gato é diferente de um cachorro? É justamente procurando lá, eu vou dizer assim, propriedades dentro desse meu vetor que, agrupem gatos e que diferenciem cachorros. Isso aqui, pessoal, é um modelo bem simples, eu estou só trazendo a didática aqui para vocês. A gente vai ver na sequência ali depois como que isso funciona. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Esse array, pessoal, que a gente cria, esse vetor, ele tenta traduzir um dado em uma representação numérica. Essa representação numérica tem um contexto. Então, voltando lá, por exemplo, no exemplo da maçã, né, da Apple. Talvez uma dessas colunas, diga lá se é uma, sei lá, uma empresa ou uma organização, se é um outro tipo de objeto, enfim. Esses vetores dependem do modelo que a gente utiliza, mas a gente vai ver aqui na sequência, a gente vai usar um modelo que tem 700 e algumas 700 e um pouquinho de posições. Já mostro para vocês na sequência que eu não lembro de cabeça. Cada posição tenta, né, ter uma característica ali, e é assim que a gente sabe que quando a gente pesquisar por alguma coisa, eu vou ter ali informações relevantes que matematicamente vão estar ali próximas, do que eu estou pesquisando, tá? Então assim, simplificando, modelo de embedding, eu vou passar a informação para ele, ele vai jogar para mim um array de números. Esse array de números tenta extrair contexto dessa minha frase, dessa minha imagem, desse meu documento, desse meu áudio. E a gente salva isso num banco de dados. Porque depois a gente vai comparar a distância de um objeto para outro. Então, se eu forneço duas fotos de gato, e eu pesquiso depois por similaridade, esses gatos têm que estar mais próximos desse universo, eu vou dizer assim, que o array tenta representar, do que o cachorro. Sei que tá teórico aqui, mas a gente já vai ver isso na prática, não se preocupem, e vai ser bem mais simples, tá? Beleza? Então, tá, Matheus, e na prática, vamos lá, no dia a dia, aonde que a gente vai utilizar esses vetores, ah, no dia a dia, né, na prática ali de um profissional da área de dados? Vou trabalhar com vocês o exemplo de texto, tá? E pensa o seguinte, ó, a gente vai trabalhar desenvolvendo talvez um chatbot para nossa empresa, nossa organização, e é um chatbot que vai, responder, por exemplo, dúvidas sobre a minha documentação interna da minha empresa. Isso nenhum modelo externo vai ter de informação. Posso pegar, por exemplo, um histórico de atendimentos que já aconteceu, fazer pesquisas por similaridade, tentar dar uma solução já para o meu usuário final com base em históricos de acontecimentos, em chamados, né, vou dizer assim, que talvez fossem parecidos. A gente pode pegar informações também que estão em bases de dado e dados, né, enriquecer elas. A gente pode passar PDF, enfim. Se a informação existe, tem como a gente utilizar um modelo de embedding e gerar, né, os nossos vector embeddings aqui, os nossos arrays, salvar isso e depois pesquisar por similaridade, pesquisar por distância. Beleza? Aqui, pessoal, eu vou só dar um contexto bem rapidinho, porque a gente vai ver lá nos vídeos finais e agora a gente vai para a prática. Então, até o final desse vídeo aqui, a gente vai criar um chatbot com SQL. Então, o objetivo não é, obviamente, que vocês utilizem o chatbot em SQL, mas que vocês aprendam a utilizar o SQL e ter alguns processos, talvez, que sim vocês podem automatizar dentro do próprio banco de dados. Então, pessoal, o processo é basicamente esse, ó. Se eu tenho um chatbot, eu tenho uma interface ali com o meu usuário final, enfim, utiliza, né? Por exemplo, se ele fizer uma pergunta na minha empresa, como que eu posso fazer uma solicitação de compras? Isso vai cair no chatbot. O chatbot vai no nosso banco de dados de vetor e pesquisa. Pô, peraí, o cara tá me perguntando sobre como fazer solicitação de compra.
que eu tenho aqui na minha base de dados que fale sobre solicitações de compra? Opa, elenquei aqui os meus top 5 documentos que falam sobre solicitação de compras. A gente devolve isso para o chatbot, ele monta uma resposta para o usuário, e aí ele fornece uma resposta com contexto da minha empresa, da minha organização. Todo esse processo aqui, pessoal, tem um uma série de operações que acontece por trás dos panos. Então a gente pega a pergunta, converte um embedding, então eu pego o texto, gero o meu vetor, vou lá no meu banco de dados e pesquiso matematicamente qual vetor é próximo a qual vetor e retorno essas informações similares lá para o meu chatbot. Então, por isso que bancos de dados do tipo de vetor são utilizados e eles fazem muito mais do que apenas pesquisa por similaridade, mas hoje é uma das principais utilizações. E só um destaque aqui, tá, pessoal? Similaridade é diferente de relevância. Então não é porque um texto é necessariamente similar que ele é relevante para aquele contexto. Então isso não é um processo simples, eu vou dizer assim. Então sempre a gente pode ter ali alguns comportamentos que a gente tem que trabalhar, modelar melhor as nossas perguntas, os nossos prompts para que funcionem corretamente. Então, desvios, eu vou dizer assim, ali acontecem. Fechou? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha para mostrar. Não. Então, agora é o famoso falar menos e bora fazer. Etapa um: a gente vai buildar a nossa imagem do Postgres, utilizando ali as devidas extensões. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Já estou aqui dentro do meu terminal, da minha pasta aqui onde a gente tem os documentos. E aí, pessoal, o meu Docker Compose não. Vamos dar uma olhadinha primeiro no nosso cat docker file. É com desenho maiúsculo. Boa. O que é o nosso Docker file? Só relembrando, a gente vai montar a nossa receitinha de bolo, a gente vai montar o nosso container. O que eu faço aqui? Eu estou partindo lá da linha 2 aqui, né, do Postgres 16.3 e buildando a imagem, instalando algumas extensões, tá? E algumas ferramentas. Então percebam aqui, ó, que eu estou instalando o Python, o pip e a extensão que eu preciso também lá dentro do Postgres para utilizar o Python. E aqui, pessoal, olha que legal. Duas extensões aqui, ó, que eu estou clonando lá do Git. pgvector e pgAI. Nesse vídeo, como eu comentei, a gente vai focar no uso do pgvector, mas a gente já vai preparar a nossa imagem tanto para o vídeo 1 quanto para o vídeo 2 e para o vídeo 3, ok? E aqui embaixo, nada mais do que navegar para dentro dessa pasta, desse projeto Git que a gente clonou e, consequentemente, fazer a instalação dele aqui. Existem imagens prontas do Docker, perdão, do Postgres, mas particularmente eu gosto sempre de fugir dessas imagens que estão prontas, porque a gente nunca sabe às vezes quando que elas vão parar de ser atualizadas ou quando a gente precisa customizar alguma coisa. Então aqui a gente tem o passo a passo de como criar aqui a nossa imagem do Postgres, que é o nosso banco de dados, customizada, beleza? Então, vou limpar aqui e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Docker build e aí a gente vai chamar ele de Postgres AI, pode ser, e um pontinho. Mas eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês aqui, ó. Tinha até esquecido que eu já tinha preparado isso. Se a gente olhar o nosso Docker Compose, ele é o quê, né? Então, quem tiver, enfim, curiosidade, quiser os códigos depois, a gente vai deixar um linkzinho aqui no comentário também. E tem a nossa comunidade que vocês vão poder encontrar esse material lá dentro. O nosso Docker Compose, pessoal, ele já tem aqui dentro, ó, o nosso build, tá? Então, o que que acontece? Quando eu fizer o meu Docker Compose up, ele não vai encontrar essa imagem localmente, porque eu não tenho ela aqui. Então, por exemplo, Docker Images. Eu tenho aqui uma imagem do meu VS Code que eu utilizo para desenvolver dentro de container e o OpenSearch.
que é um videozinho no futuro que vai sair. Então, não tem essa imagem, aqui dentro. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu Docker Compose Up e ele já vai fazer o build da minha imagem. Destaques. Aqui eu só estou mapeando a minha pasta local lá para a pasta que vai ter os dados do Postgres, porque eu quero que ele também replique isso, vou dizer assim, na minha máquina. E aqui embaixo, pessoal, é importante isso aqui, ó. Eu estou usando um entry point do Postgres, que é o quê? No momento que eu for inicializar essa imagem pela primeira vez, ele vai executar um arquivo SQL. Então isso é perfeito para a gente inicializar bancos de dados, extensões, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então dentro aqui da minha pastinha, se a gente dá uma olhada, eu tenho um documento SQL chamado Activate Extension. Então, se eu der um cat nele aqui, a gente pode ver que é extremamente simples, ó. É um create extension if not exists. Então, eu vou criar essa extensão caso ela não exista. O vector, para ativar o PG Vector que a gente instalou, o Python 3 ali basicamente, e o AI, que é o nosso Postgres AI, que a gente vai ver mais para frente, ok? Então, se eu fizer um docker compose up, olha o que que vai acontecer aqui. Ele não vai encontrar basicamente ali a imagem, então ele vai iniciar o build dela, baixar o Postgres, baixar as extensões, fazer o processo de instalação todo ali. Então isso aqui pode demorar um pouquinho, eu retorno assim que terminar o build da nossa imagem. Bom, o nosso banco de dados aqui já inicializou. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar com o nosso famoso e com o nosso amado The Beaver, né? Então, todo mundo aí que trabalha com SQL em algum momento, provavelmente já utilizou o The Beaver. E é isso que a gente vai fazer, pessoal. A gente vai trabalhar com SQL daqui para frente, com modelos de inteligência artificial. Isso é bem legal. Beleza. Então, bora lá. Eu vou abrir aqui o nosso banco de dados, vou conectar nele e vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu já tenho o meu vector DB. Dentro dos meus esquemas, eu tenho já uma tabelinha aqui chamada itens, que a gente vai ver na sequência o que que ela é e como ela funciona. Eu utilizo o Olama, pessoal. Então, como eu já comentei anteriormente, deixa eu abrir aqui uma abinha nova. Eu tenho o Olama instalado, tá? Vocês podem ver o vídeo que a gente tem aqui no canal, onde a gente detalha a instalação, utilização e assim por diante. Não vou, focar muito aqui, justamente porque o foco é no uso do SQL, não necessariamente na instalação do Llama. Então pesquisem aqui Olama mais Chatbox, que se eu não me engano está o nome do vídeo, vocês vão descobrir tudo lá. Só vou fazer um list aqui para mostrar dentro do terminal que eu tenho 2 modelos. Eu tenho um modelo que é para fazer o embedding, que é esse Nomic Embed Text, e o Llama 3, que é o modelo que a gente vai utilizar depois para brincar ali com a nossa LLM, ok? Voltando para cá, pessoal, o que que acontece? Como que a gente testa para ver ali se o nosso processo lá de fazer o download da extensão, de fazer a ativação dela, como é que eu sei que está tudo certo? A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu vou setar, o host, tá? Então lá na documentação do PG AI, tem todo esse processo de como que a gente configura, tanto para o Olama quanto para o OpenAI. Eu vou fazer aqui com o Olama. Então eu vou setar basicamente aqui uma configuração que é o endpoint da minha API do modelo. Deixa eu, deixa eu dar aqui ó, dar um zoomzinho para facilitar para vocês depois quando a gente for fazer os nossos comandos aqui dentro. Então setei aqui uma configuração interna que é o endpoint, tá? E através desse set config, vocês também vão conseguir setar as chaves de vocês da OpenAI, por exemplo, para utilizar. Primeiro modo de descobrir se está tudo ok é fazendo isso aqui, ó. Select asterisco from Olama list models order by size desk, né? Só quero mostrar os tamanhos aqui. E olha que legal, aquela informação que eu tinha lá no meu terminal do Olama, agora eu tenho aqui dentro do meu TheBeaver, dentro do SQL, fazendo um select na lista de modelos que eu tenho disponível para poder trabalhar. Então ele tem até aqui mais alguns dados, inclusive, do que os que a gente tem lá, tá?
Beleza. Agora, pessoal, eu vou mostrar só o select aqui do PG AI e a gente volta para trabalhar com o vetor, tá? Então, olha só, select o Llama generate, gerar, e aí eu perguntei para o modelo Llama 3 o que são LLMs. Responda brevemente. Perceba que agora, ó, que a minha GPU, minha placa de vídeo, foi para 100%. Esse modelo estava ali trabalhando. E olha só o que, que foi a resposta aqui que a gente teve, tá? Então, deixa eu abrir aqui que eu cliquei no lugar errado. Grouping, metadata, valor. Tá aqui, ó. LLMs, né, significa Large Language Models. São modelos de linguagem treinados com grandes conjuntos de dados capazes de processar e gerar texto de forma natural. Não vou ler o restante aqui porque a resposta tá grande. Só quero mostrar isso. Olha que legal. A gente fez um select. Eu fiz uma pergunta aqui no nosso select. Mas lá pra frente, pessoal, a gente vai ver como que eu uso uma informação que já está no meu banco de dados, jogo dentro desse meu prompt e eu consigo utilizar a inteligência artificial direto no meu banco de dados. Então pensa talvez que você tem que traduzir, por exemplo, alguma informação que está lá no seu banco de dados. Você tem que extrair algum sentimento, não sei, por exemplo, de algum texto, fazer alguma operação. Vai ser possível fazer tudo isso com SQL, basicamente. E aqui está o nosso principal objetivo de hoje. É o Olama Embed, tá? Que é criar os embeddings. Eu vou pegar essa mesma pergunta e aqui eu utilizei o modelo Llama 3 para criar esse embedding, mas a gente vai ver um outro modelo mais para frente. Lembra que eu comuniquei para vocês antes, o que a gente conversou um pouquinho? Lembra da minha lista de números? Olha ela aqui. Então, a gente vai utilizar aqui uma combinação do PGAI para criar os nossos embeddings com o PG Vector para a gente armazenar isso aqui dentro. Vou abrir aqui o script 1. Vou setar. Peraí que eu abri ali quando eu não queria. Vou setar a nossa variável aqui, né? A nossa config com o endpoint do Olama. Eu já tenho aqui, pessoal, uma tabela chamada itens, basicamente. Eu vou dar um select nela e ela já tinha aqui, ó, alguns embeddings, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e eu vou fazer o famoso drop table desse carinha aqui para a gente começar do zero. E sim, The Beaver, eu vou fazer um drop table aqui. Então agora, se eu voltar nos nossos itens, ele não existe. Perfeito. Nosso ponto de partida aqui agora é zero. Que eu vou criar uma tabela, pessoal. E atenção nesse ponto aqui, ó. Eu vou criar uma tabela chamada itens dentro do meu banco de dados. E eu vou ter um ID, que vai ser também a minha chave. Esse ID é Big Serial, né? Então ele vai ser um ID ali incremental. Um campo que eu vou chamar de embedding, que é para salvar o nosso vetor, e uma descrição, que é o texto. Então, esse processo é extremamente simples, só para a gente praticar. Eu vou pegar o texto e vou criar o meu embedding. Então, executei. Agora, se a gente voltar aqui embaixo e fizer o nosso select, a tabela está aqui. ID, embedding e descrição. Percebam que o tipo, pessoal, da coluna aqui é um tipo diferente, é um vetor. Matheus, por que a gente está utilizando aqui o vetor de tamanho 768? Cada modelo de embedding que vocês vão utilizar, eles podem ter um tamanho de vetor diferente. Então, não é uma regra que é 768. Nesse caso é 768 porque o modelo que a gente vai utilizar, que é o Nomic Embed Text, ele tem essa característica, eu vou dizer assim. Então, caso vocês utilizem outros modelos, modelo, por exemplo, da OpenAI também para fazer embedding, vai ser um outro tamanho. A única coisa que vocês têm que alterar é justamente a quantidade de posições aqui na declaração, tá? E assim como a gente fez um create table, pessoal, vocês podem pegar uma tabela que existe, realizar lá um alter table e adicionar uma coluna do tipo embedding lá dentro. E agora eu vou utilizar ó, o Olama embed, certo? Que é o comando aqui que o PGAI fornece pra gente.
e eu vou chamar o modelo de embedding e vou passar um texto para ele. Lembra que eu falei que todo o ponto de ter um banco de dados de tipo vetor, não vou dizer todo aqui, mas a principal utilização hoje em dia é criar esses vetores, tá? Eu vou trabalhar com texto aqui. Então a gente vai pegar esse texto, literalmente falando, um texto falando sobre como a inteligência artificial é incrível, e a gente vai criar um vetor que vai representar esse texto de forma numérica, tá? Aqui é só um select para mostrar para vocês. Então fiz ali meu select, meu modelinho tá rodando, e agora ele retornou para a gente aquele array que eu tinha comentado, aquele vetor com 768 posições. Cada posição representa ali alguma característica que o modelo utiliza e ele ranqueia ali, vou dizer assim, né, de forma positiva ou negativa, dentro de um espaço multidimensional. Ah, pensa que, novamente, é um array que dá sentido para nossa frase. Ele extrai contexto sobre o que a gente está falando, beleza? E agora, a gente já viu como que eu crio, né, esse embedding aqui dentro. Olha só, por que que é legal a gente trabalhar com PGA e PG Vector e assim por diante. Eu vou inserir dentro da minha tabela itens alguns dados, tá? E o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou inserir um embedding, que é esse array, e a descrição do lado, tá? Por isso que o texto aqui ele está repetido duas vezes, né? Esse primeiro vai retornar o meu vetor, simplesmente, e eu armazeno isso na minha coluna embedding. E no final eu coloco também um texto para a gente ver isso de um modo mais amigável, né? Porque se a gente comparar só os vetores ali, vai ficar difícil a nossa didática aqui dentro. E eu estou inserindo dois textos. Um texto falando sobre como a inteligência artificial é incrível e um outro texto falando sobre como fazer exercícios físicos é incrível. Por quê? Porque depois a gente vai pesquisar ali por similaridade e vai dar uma olhada na distância do que a gente está pesquisando para esses dois textos, para ver justamente o que, que é mais similar ao que a gente vai pesquisar. Vou executar aqui o comando e percebam, pessoal, que é o nosso bom e velho SQL, tá? Estou fazendo aqui um insert into, simplesmente usando uma função para criar esses embedding para nós aqui automaticamente. Agora, se eu selecionar a minha tabelinha itens, olha que legal. Eu tenho os nossos IDs que foram criados, o meu embedding, né, o meu vetor ali dentro, a nosso array aqui, né, com números, e o texto. Então, opa, olha só que legal. Eu tenho dados, literalmente, no meu banco de dados e a representação deles em um array. E nesse contexto, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai pesquisar por similaridade. Como assim? Eu deixei até salvo aqui esse link e eu vou abrir para a gente dar uma olhadinha na própria documentação. Deixa eu jogar para outra aba aqui e maximizar. Na própria documentação do PG Vector, tá? O que que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui porque tá pequenininho para ler. O objetivo de nós criarmos esse vetor, de pegar um texto, né, um dado não estruturado e representar ele de forma numérica, é poder calcular o quão próximo ou quão distante uma informação é da outra, um produto é do outro e assim por diante. Então, relembrando, a gente está trabalhando com texto, mas pensem que a gente consegue fazer isso com imagens, a gente consegue fazer isso com áudios e diversos tipos de dados. Então, é assim, por exemplo, que quando a gente pega uma foto, joga essa foto lá no Google, né? Ele vai encontrar ali imagens similares também. Por trás dos panos, é um processo de busca por similaridade que ele está fazendo ali. E pessoal, como eu falei, é matemática, eu vou dizer assim, por trás dos panos. Existem fórmulas que a gente pode utilizar para calcular essa distância entre um objeto e outro. Então, não tem ali exatamente só um modo de calcular essa distância. Existem várias abordagens que podem ser utilizadas. E aqui o PG Vector, né, ele dá suporte para essas quatro aqui, que é
L2 distance, o produto interno negativo, por distância de cosseno e o L1. Distância também do tipo L1. Elas vão se comportar ali de um modo um pouquinho diferente, dependendo do modelo que a gente utilizar, uma ou outra pode ser melhor, mas eu vou utilizar aqui a do tipo cosseno, que no nosso cenário aqui eu fiz alguns testezinhos, ela se comportou melhor. Estão vendo esses símbolos aqui? É literalmente assim que a gente diz para o Postgres qual função de cálculo de distância ele vai utilizar. Então, a gente vai focar aqui nessa do cosseno, tá? Que é basicamente ali eh, esse símbolo que a gente pode ver aqui, beleza? Vou voltar lá no meu Debeaver e olha o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou fazer um select e coisa importante, pessoal. No vídeo 2, no vídeo 3, a gente vai trabalhar com o Llama 3, que é um modelo de LLM propriamente dito. Então, quando eu estou utilizando aquele é um modelo de linguagem, tá? Aqui, esse Nomic Embed Text, ele é um modelo de embed, né? Como o nome fala ali. Então, eu pego um texto, transformo num array, vou no meu banco de dados e calculo distância do que eu estou pesquisando com o que eu tenho lá dentro do meu banco. É isso, basicamente, que eu estou fazendo aqui, ó. Então, esse símbolo significa que nós estamos utilizando a função do pgvector para fazer o cálculo da distância pelo cosseno. E aqui é literalmente a consulta, né? Então eu vou ordenar os textos pela coluna embed, que eu tenho no meu banco de dados, que é a segunda coluna que a gente está vendo, com esse texto aqui que eu estou fazendo. Ó. Então o que eu quero fazer aqui? Se eu pesquisar simplesmente os termos IA e comparar com os dois textos que eu tenho lá em cima. Um texto falando sobre como a inteligência artificial é incrível, ou um texto falando sobre como fazer exercícios físicos é incrível. A distância, se eu for pensar aqui, do termo IA tem que estar mais próxima da primeira frase do que da segunda, ok? Vamos ver se é isso que acontece? Então, olha só, eu pesquisei aqui o termo IA, e a distância para esse pedaço de texto aqui, ó, é menor do que para que está falando de exercícios físicos. Então, se eu tiver uma base de dados com 1000 documentos, 100.000 documentos, milhões de documentos, quando a gente estiver pesquisando lá coisas similares, né? Se eu fizer uma pergunta do meu procedimento lá do setor de compras, através desse cálculo de distância, ele vai conseguir procurar na nossa base de dados documentos próximos ao que eu estou perguntando e retornar isso ranqueado para a gente e a gente utilizar esses documentos no nosso prompt, que é a sequência da operação. Então, um banco de dados do tipo vetor, ele ajuda muito nessa pesquisa por similaridade e também tem algumas outras funções mais avançadas. Então, pessoal, pgvector, que é a nossa primeira parte do vídeo, é basicamente isso. Como que eu pego uma informação, como que eu gero um vetor, como que eu armazeno isso dentro do banco de dados e como que eu pesquiso por similaridade. Então, eu estou fazendo uma operação matemática em uma frase aqui nesse contexto, mas poderia ser um capítulo de livro, poderia ser um procedimento da sua empresa, poderia ser um chamado que já foi atendido e a gente quer pesquisar como foi resolvido, experiências similares, enfim. E a gente calcula a distância e assim a gente pode, por exemplo, filtrar os top 2, por exemplo, registros para devolver, top 5, 10 e assim por diante. Bem resumidinho, pessoal, é assim que a gente instala o pgvector, é assim que a gente cria uma coluna e é assim que a gente faz essa pesquisa aqui por similaridade. E, obviamente, né, o mais legal aqui, pessoal, e o mais importante é o quê? Existem técnicas de pesquisa de texto que são mais tradicionais ali, e às vezes ela também procura pela palavra, pela quantidade de vezes que ocorre dentro de um documento. Aqui é um pouquinho diferente. A gente não necessariamente precisa ter as mesmas palavras, mas ele vai tentar
calcular essa proximidade. Então, se eu mudar isso aqui, por exemplo, para inteligência artificial, deixa eu copiar esse cara e colar aqui embaixo. O que que a gente espera, né? Que seja ainda mais diferente, eu vou dizer assim, essa distância. Vamos ver se é isso que acontece. Deixa eu mover aqui. Olha só. Então, agora que eu usei um termo muito mais parecido, inclusive, com o que está no texto, essa distância, percebam que agora reduziu muito. Estou falando ali de 0,17 e o outro documento ali 0,56. Então, são modos de a gente fazer pesquisa por documentos similares, sem necessariamente ter a mesma frase escrita, os mesmos termos. E isso facilita muito, porque quando a gente tem um usuário final lá do outro lado, ele não vai escrever sempre as coisas do jeitinho que a gente imagina que ele vai escrever, estruturadinho, bonitinho na sequência. Ele vai usar termos, ele vai escrever palavras diferentes, ele vai escrever palavras erradas, e esse processo todo aqui ajuda a minimizar a dificuldade desse processo, que é encontrar informações relevantes. Beleza? Agora, a gente encerra basicamente aqui o nosso vídeo do PG Vector e eu vou mostrar só um pouquinho do que a gente vai ver no vídeo 2. O vídeo 2, pessoal, e aí eu tenho um case aqui bem mais completo, vou dizer assim, a gente vai trabalhar com uma base de dados que tem várias perguntas sobre cursos, né? Então imagine que o pessoal foi lá, se inscreveu para fazer um curso, ficou com dúvida de alguma tecnologia, com dúvida de alguma coisa. Então a gente vai ter essa base de dados com diversas perguntas e respostas de outros alunos, e a gente vai fazer ali um processinho de, isso está em inglês, de traduzir, por exemplo, para português, direto dentro do nosso SQL. Criando tabelas, fazendo updates, usando CTEs, criando os embeddings, comparando similaridade. E a gente também vai ter lá no vídeo 3 o processo de RAG, que é meio que uma cola de tudo isso, tá? Que é a gente gerar, às vezes, um relatório final direto com a informação que eu tenho no meu banco de dados, que eu filtrei informação relevante pelo vetor ou não. É aí que está a graça do uso do SQL e do Postgres aqui nesse contexto, ok? Então, pessoal, encerrando aqui, eu vou voltar lá para o nosso desenho inicial, só para a gente fazer uma recapitulação aqui de tudo o que a gente viu. Jogar para cá. Então, a gente preparou nossa imagem do Postgres, a gente instalou as extensões que a gente precisava, a gente inicializou o banco de dados, vocês viram também o uso do Docker Compose ali com o build, para não precisar fazer o build da imagem, ele já faz automático para a gente. E a gente aprendeu o que são embeddings e também o que é o PG Vector, e a gente até fez já uma pesquisa por similaridade dentro do nosso banco de dados com o SQL. Então a gente não precisou utilizar ferramentas externas para fazer isso, a gente não precisou de Python, não diretamente. Não precisamos também de, por exemplo, de frameworks como o LangChain, né, que são bem famosos e que a gente tem vídeo aqui no canal também. Fechou? Vídeo 1 era isso, pessoal. Vejo vocês no vídeo 2, que a gente vai utilizar de forma mais avançada lá o PG AI para trabalhar com modelos de LLM direto no banco de dados. E por último, lá no vídeo 3, a gente vai fazer o nosso RAG, que é o nosso processinho completo com SQL. Como sempre, pessoal, a gente tem uma comunidade no Discord, não esqueçam de fazer parte, de entrar, tem bastante conteúdo legal. Também comentem aqui embaixo, gostaria de saber de vocês se vocês têm interesse sobre esse tipo de conteúdo, sobre esse tipo de vídeo, para a gente continuar fazendo, tá? Então, por favor, aquele youtuber de sempre, deixa o sininho, ativa o sininho, deixa um comentário, dá um like, compartilha, que isso realmente ajuda a gente a criar mais conteúdo e a engajar também nesse processo. Então, fico por aqui. Tenham todos uma boa noite aí, um bom dia, uma boa tarde e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.